Ele me pediu perdão todos os dias por 40 anos. Eu só entendi o motivo no fim da carta. A chuva martelava contra as janelas da casa vazia quando encontrei a carta. 40 anos. 40 anos de me perdoe, Helena sussurrado todas as manhãs. 40 anos de olhares carregados de culpa. 40 anos de um homem que carregava um peso invisível nos ombros. Meu marido Arthur havia morrido há 3 dias, e eu ainda conseguia ouvir sua voz fraca no leito do hospital. A carta, na gaveta, você precisa ler. Suas mãos tremiam quando apontou para o quarto, e então o monitor emitiu aquele som longo e implacável que selou nossos 40 anos juntos. O envelope amarelado estava exatamente onde ele disse que estaria, enterrado sob décadas de documentos esquecidos. Meu nome estava escrito em sua caligrafia jovem, aquela mesma letra que conheci quando éramos universitários. Mas havia algo diferente, algo desesperado na forma como as letras se curvavam, como se cada traço fosse uma súplica. Sentei-me na poltrona onde Arthur costumava ler seus livros de história, o mesmo lugar onde, todas as manhãs, ele me pedia perdão sem nunca explicar o porquê. Minha querida Helena, começava a carta. Se você está lendo isto, significa que finalmente tive coragem de deixar a verdade partir comigo, ou que o tempo me obrigou a fazê-lo. Você merece saber por que passei nossa vida inteira pedindo seu perdão. Merece entender o que aconteceu naquela noite de outubro de 1984, a noite que mudou tudo. Minhas mãos tremeram. Outubro de 1984. A noite em que nos conhecemos na festa da faculdade. A noite que Arthur sempre descrevia como a mais importante da sua vida. A tempestade lá fora parecia ecoar o turbilhão em meu peito. Continuei lendo, mergulhando em palavras que reescreviam nossa história. Você não me conheceu por acaso naquela festa, Helena. Eu estava lá por um motivo específico, um motivo que me envergonha até hoje. Meu irmão mais velho, Carlos, tinha feito uma aposta com os amigos dele. Uma aposta cruel e desprezível sobre você. Carlos, o irmão de Arthur que havia morrido em um acidente de carro 2 anos após nosso casamento. O irmão que eu mal conhecia, que sempre parecia evitar minha presença durante as reuniões familiares. A aposta era simples, continuava a carta com uma letra que parecia desmoronar a cada palavra. Carlos e os amigos dele haviam escolhido você como alvo. Diziam que você era a garota mais difícil da faculdade, que nunca aceitaria sair com ninguém. Apostaram $1000, uma fortuna para nós naquela época, que nenhum deles conseguiria conquistar você. Então Carlos me ofereceu uma proposta. Se eu conseguisse fazer você se apaixonar por mim, ele me daria os $1000 e pagaria minha matrícula do próximo semestre. O mundo ao meu redor parecia desmoronar. 40 anos de casamento, 2 filhos, uma vida inteira construída sobre uma aposta. Minha respiração ficou irregular, e precisei fazer uma pausa para processar o que estava lendo. A chuva continuava sua sinfonia melancólica, como se o universo estivesse lamentando comigo. Voltei à carta, sabendo que precisava conhecer toda a verdade, não importava quão dolorosa fosse. Eu estava desesperado, Helena. Meus pais haviam perdido o emprego, e eu estava prestes a abandonar a faculdade. Aqueles $1000 representavam minha única chance de continuar estudando, de ter um futuro. Então aceitei. Passei semanas estudando você, descobrindo suas preferências, seus horários, seus amigos. Criei uma persona que sabia que você acharia atrativa. Cada conversa, cada encontro casual na biblioteca, cada sorriso, tudo foi calculado. Lembrei-me daqueles primeiros encontros, da forma como Arthur parecia me entender perfeitamente, como se fossemos almas gêmeas. Suas recomendações de livros que eu adorava, sua paixão por história medieval que coincidentemente era minha área de estudo, até mesmo sua preferência por café sem açúcar, exatamente como eu gostava. Agora tudo fazia sentido de uma forma perversa e dolorosa. Mas então algo inesperado aconteceu, a carta continuava, e eu podia sentir a urgência em suas palavras. Você se apaixonou por mim, e eu me apaixonei por você. De verdade. Não foi fingimento, não foi parte do plano. Quando você me olhou naquela noite em que declarei meu amor, quando você disse que também me amava, eu soube que havia cometido o maior erro da minha vida. Porque eu te amava, Helena. Amava você mais do que qualquer quantia de dinheiro poderia valer. Pausei novamente, lembrando-me daquela noite mágica quando trocamos nossas primeiras palavras de amor. Estava chovendo, assim como agora, e Arthur me pegou no colo e girou sob a chuva, dizendo que eu era a pessoa mais especial que ele havia conhecido. Será que até mesmo aquele momento havia sido contaminado pela mentira? Ou havia sido real,
como ele estava tentando me convencer. Tentei contar para Carlos que não conseguiria continuar com aquilo, que havia me apaixonado de verdade. Ele riu da minha cara e disse que isso fazia parte do jogo. Que eu estava sendo um ator melhor do que ele imaginava. Ameaçou contar tudo para você se eu não terminasse o que havia começado. Disse que você ficaria devastada descobrindo que nosso relacionamento inteiro era uma farsa. A manipulação de Carlos se desdobrava diante de mim como uma teia sinistra. Conseguia imaginar Arthur jovem, apaixonado e desesperado, preso entre seu amor genuíno e o medo de me perder. Mas isso não amenizava a dor da traição. 40 anos de casamento começaram como uma mentira, e essa verdade cortava minha alma como uma lâmina afiada. Então tomei a decisão mais covarde da minha vida, confessava a carta. Decidi nunca contar a você sobre a aposta. Casei com você carregando esse segredo, pensando que poderia viver com ele, que nosso amor verdadeiro seria suficiente para apagar o começo sujo. Mas estava errado. Todos os dias, quando você me olhava com aqueles olhos cheios de amor e confiança, eu me sentia um impostor. Agora eu entendia os pedidos de perdão matinais, o peso nos ombros de Arthur, a tristeza que às vezes atravessava seu olhar quando ele pensava que eu não estava prestando atenção. Ele havia carregado essa culpa durante nossa vida inteira, e de alguma forma perversa, isso o havia consumido mais do que a mim. Porque eu tinha vivido nossa vida em felicidade relativa, enquanto ele sofria em silêncio. Carlos morreu levando o segredo com ele, mas eu não consegui esquecer. Cada aniversário, cada nascimento dos nossos filhos, cada momento de alegria era manchado pela lembrança de como tudo começou. Você merecia saber a verdade, mas eu era covarde demais para contar. Tinha medo de perder você, medo de destruir nossa família. Pensei nos nossos filhos, em como Arthur sempre foi um pai dedicado, como ele nos amava incondicionalmente. Será que esse amor também estava contaminado pela culpa? Ou será que era justamente por causa dela que ele se esforçava tanto para ser o melhor marido e pai? Possível. A complexidade da situação me sufocava. Há algo mais que você precisa saber, continuava a carta, e meu coração acelerou. Alguns anos após nosso casamento, descobri que Carlos havia mentido sobre a aposta. Não havia $1000. Não havia apostas dos amigos dele. Ele inventou tudo isso para me manipular, para me fazer acreditar que eu não merecia você. Ele estava apaixonado por você, Helena. Sempre esteve. O choque desta revelação foi ainda mais profundo que a primeira. Carlos havia criado uma mentira elaborada para tentar me conquistar através do próprio irmão? A perversidade da situação era quase incompreensível. Arthur havia carregado uma culpa baseada em uma mentira, e nossa vida inteira havia sido construída sobre camadas de enganos e manipulações. Descobri a verdade quando estava organizando os pertences de Carlos após o acidente. Encontrei um diário onde ele confessava tudo. Ele escreveu que me usou porque sabia que eu era tímido demais para chegar em você sozinho. Que planejava esperar eu me aproximar de você e então revelar a aposta, para te conquistar como seu protetor. Mas se apaixonou por você ainda mais quando viu como você era gentil comigo. A maldade do plano de Carlos me deixou nauseada. Ele havia manipulado o próprio irmão, brincado com nossos sentimentos e quase destruído nossa chance de felicidade. Mas Arthur havia escolhido carregar essa culpa mesmo após descobrir a verdade. Por quê? Porque não me contou quando descobriu a manipulação do irmão. Mesmo sabendo que Carlos havia mentido, eu não consegui me perdoar. Porque mesmo que não houvesse dinheiro envolvido, eu ainda havia me aproximado de você com segundas intenções. Ainda havia fingido ser alguém que não era. O fato de ter me apaixonado por você de verdade não apagava o fato de que nosso primeiro encontro foi baseado em uma mentira. Lágrimas começaram a cair em meu rosto, borrando a tinta da carta. Podia sentir a dor de Arthur em cada palavra, a forma como ele havia se torturado durante décadas por algo que, na verdade, havia resultado em uma vida cheia de amor genuíno. Ele havia se punido por algo que, no final das contas, nos trouxe felicidade. Sei que você pode nunca me perdoar, e eu entenderia. Você merecia saber a verdade desde o início. Merecia ter a escolha de me amar sabendo de tudo, não apenas dos pedaços que eu escolhi mostrar. Mas quero que saiba que cada dia que passamos juntos foi real. Meu amor por você, nossa família, nossa vida, tudo isso foi genuíno. Fechei os olhos, lembrando-me de 40 anos de momentos reais. Arthur me consolando quando perdi minha mãe, segurando minha mão durante os partos dos nossos filhos, chorando de alegria quando me formei no mestrado, cuidando de mim quando fiquei doente. Todos esses momentos foram reais, nascidos de amor verdadeiro,
mesmo que o início tivesse sido contaminado. Tem uma última coisa que preciso te contar. A carta continuava com uma letra mais fraca, como se Arthur estivesse ficando cansado de carregar esse peso. Nos últimos meses, quando eu soube que estava doente, pensei em contar tudo pessoalmente. Mas percebi que isso seria egoísmo. Seria transferir minha culpa para você, fazendo você carregar o peso da decisão de me perdoar ou não em meus últimos dias. Mais uma vez, Arthur havia escolhido me proteger, mesmo que isso significasse continuar carregando sua dor sozinho. Parte de mim estava furiosa por ele ter tomado essa decisão por mim, mas outra parte reconhecia o amor por trás dessa escolha. Ele havia preferido morrer com sua culpa do que me causar dor em seus últimos momentos. Então esta carta é minha última covardia e minha primeira coragem ao mesmo tempo. Covardia porque não tive força para contar pessoalmente. Coragem porque finalmente estou deixando você saber a verdade. Você foi o amor da minha vida, Helena. Verdadeiro, profundo, duradouro. Nada do que Carlos fez ou do que eu fiz pode mudar isso. Dobrei a carta cuidadosamente, como se fosse um artefato precioso, e a pressionei contra meu peito. 40 anos de pedidos de perdão finalmente faziam sentido. 40 anos de amor genuíno também. Arthur havia sido tanto vítima quanto perpetrador, manipulado por um irmão ciumento mas também responsável por suas próprias escolhas. O silêncio da casa era ensurdecedor agora que a chuva havia parado. Sentei-me na poltrona de Arthur, respirando o aroma que ainda persistia em seus livros, e finalmente entendi que o perdão não era algo que ele precisava pedir. Era algo que eu precisava dar, não a ele, mas a nós dois. Porque nossa vida havia sido real, nosso amor havia sido verdadeiro, e nenhuma mentira do passado poderia mudar isso. Levantei-me e caminhei até a janela, olhando para o jardim que cuidamos juntos por décadas. Sussurrei para o silêncio: eu te perdoo, Arthur. E espero que você finalmente tenha encontrado paz. Porque sabia que, em algum lugar além da vida, meu marido ainda estava pedindo perdão. E pela primeira vez em 40 anos, eu finalmente tinha uma resposta. Mas quando me virei para guardar a carta, percebi que havia algo mais no envelope, uma pequena fotografia. Era de Carlos, sorrindo de uma forma que nunca havia visto antes. No verso, uma data, 2 dias antes de nosso casamento. E embaixo, uma linha escrita com uma letra que não era de Arthur. Ela nunca saberá que eu ainda estou vivo. Minha respiração parou. A fotografia tremulava em minhas mãos como uma folha ao vento. Carlos, vivo. Impossível. Eu havia estado no funeral dele, havia consolado a mãe de Arthur, havia visto o caixão ser enterrado. 40 anos se passaram desde então. Mas a letra na fotografia era diferente da de Arthur, mais angulosa, mais agressiva. E aquela data, 2 dias antes de nosso casamento. Quando supostamente Carlos já estava morto há 2 anos. A casa ao meu redor pareceu encolher, as paredes sussurrando segredos que eu não conseguia decifrar. Voltei ao envelope com mãos trêmulas, procurando por mais pistas. Havia outro papel, menor, dobrado várias vezes. Quando o abri, encontrei um endereço escrito na mesma letra angular. Rua das Acácias 247, apartamento 12B. Ele ainda espera por você toda quinta-feira às 15 horas. Quinta-feira. Hoje era quinta-feira. Meu relógio marcava 13h30. A Rua das Acácias ficava do outro lado da cidade, em um bairro que eu conhecia vagamente, um lugar onde edifícios antigos abrigavam segredos e pessoas que preferiam permanecer invisíveis. Parte de mim queria queimar tudo, fingir que nunca havia encontrado a carta, que a fotografia era apenas um engano cruel do destino. Mas a outra parte, a parte que havia vivido 40 anos sem conhecer a verdade completa, precisava saber. Vesti meu casaco preto, o mesmo que usará no funeral de Arthur, e saí para a tarde cinzenta. O mundo lá fora parecia diferente agora, como se uma lente invisível tivesse mudado a realidade. Cada rosto na rua poderia ser uma mentira, cada prédio poderia esconder uma conspiração. Arthur havia morrido há 3 dias, mas sua revelação estava apenas começando a rechapear minha existência. O bairro das Acácias era exatamente como eu imaginara, ruas estreitas ladeadas por prédios de tijolo escuro, janelas pequenas que pareciam olhos fechados, e um silêncio pesado que abafava até mesmo o som dos meus passos. O número 247 era um edifício de 6 andares, com uma fachada desgastada pelo tempo e uma entrada que parecia não ter sido pintada há décadas. Não havia porteiro, apenas uma lista de apartamentos com nomes que não reconheci. Subi as escadas rangentes até o 3º andar,
meu coração batendo mais forte a cada degrau. O apartamento 12B estava no final do corredor, uma porta marrom comum com uma pequena placa dourada sem nome. Fiquei parada ali por vários minutos, reunindo coragem para bater. Quando finalmente o fiz, o som ecoou pelo corredor vazio como um tiro. Helena! A voz do outro lado da porta me fez tremer. Era uma voz que eu conhecia, mas diferente, mais grave, mais cansada. Você veio. A porta se abriu lentamente, e lá estava ele. Carlos. Ou alguém que se parecia extraordinariamente com ele. Cabelos grisalhos, rugas profundas ao redor dos olhos, mas inconfundivelmente o homem que eu pensava ter morrido há 4 décadas. Você. Minha voz falhou. Ele parecia ter envelhecido mais que os 40 anos que deveriam ter passado. Sua postura era curvada, como se carregasse um peso invisível, e seus olhos tinham uma profundidade que eu nunca havia visto antes. Você morreu. Eu estava no seu funeral. Entrei, por favor, ele disse, abrindo a porta completamente. O apartamento era pequeno e espartano, com móveis simples e paredes cobertas de fotografias. Reconheci algumas. Eram fotos nossas, minhas e de Arthur, tiradas ao longo dos anos. Nossa formatura, nosso casamento, o nascimento dos nossos filhos. Ele havia nos observado durante toda a nossa vida. Sei que tem muitas perguntas. Tenho algumas respostas. O apartamento cheirava a café velho e solidão. Carlos se moveu lentamente até uma poltrona gasta, gesticulando para que eu me sentasse no sofá à sua frente. O funeral foi real, ele disse, como se lesse meus pensamentos. Mas o corpo não era meu. Era de um homem sem família que morreu no mesmo acidente que deveria ter me matado. Troquei as identificações no hospital. Não foi difícil. Era 1986, a tecnologia não era o que é hoje. Por quê? A pergunta saiu como um sussurro. Por que fingiria sua própria morte? Carlos ficou em silêncio por um longo momento, olhando para uma fotografia na parede. Era do nosso casamento. Porque eu te amava, Helena. Amava você de uma forma que estava me consumindo. Quando vi como você e Arthur eram felizes juntos, quando percebi que minha interferência só causaria dor, decidi que a única forma de proteger vocês era desaparecer. Mas você manipulou Arthur. Fez ele acreditar que tinha que me conquistar por dinheiro. Sim, ele admitiu, sua voz carregada de arrependimento. Eu era jovem e desesperado. Pensei que se Arthur se aproximasse de você primeiro, eu poderia aparecer como o herói que revelaria a verdade. Mas quando vi como vocês se apaixonaram de verdade, percebi que havia criado algo lindo ao tentar destruir. Então escolhi me afastar. A complexidade da situação me deixou tonta. Carlos havia orquestrado nosso encontro, mas também havia se sacrificado para preservar nossa felicidade. Arthur nunca soube que você estava vivo. Não. Deixei aquela fotografia na gaveta dele logo depois do funeral falso, com a esperança de que ele um dia tivesse coragem de contar a verdade a você. Quando soube que ele estava doente, coloquei a carta no envelope. Queria que você soubesse que nossa história era mais complicada do que parecia. Levantei-me abruptamente, a raiva finalmente superando o choque. Você assistiu nossa vida toda de longe. Nos observou crescer, envelhecer, criar uma família, e nunca pensou em nos dizer que estava vivo. Todos os dias, ele respondeu, sua voz quebrando. Todos os dias eu queria bater na sua porta, abraçar Arthur, conhecer seus filhos. Mas eu havia feito uma escolha. Havia morrido para vocês, e ressuscitar só traria dor. E agora? Por que revelar tudo agora que Arthur está morto? Carlos se levantou lentamente, caminhando até a janela que dava para a rua. Porque Arthur me fez uma promessa antes de morrer. Ele veio me ver 3 semanas antes de falecer. Meu mundo virou de cabeça para baixo novamente. Ele sabia que você estava vivo. Descobriu há 6 meses. Contratou um detetive para investigar nossa família. Queria deixar tudo organizado para você. O detetive encontrou inconsistências no meu acidente. Rastreou minhas movimentações ao longo dos anos. Arthur apareceu aqui uma manhã, furioso e quebrado ao mesmo tempo. Conseguia imaginar Arthur descobrindo que havia carregado uma culpa desnecessária durante décadas, que o irmão que ele chorou estava vivo e os observando. O que ele disse? Disse que me odiava por deixá-lo carregar aquela culpa. Mas também disse que me entendia. Que talvez tivesse feito a mesma coisa no meu lugar. Carlos voltou para a poltrona, parecendo mais velho a cada movimento. Então me fez uma proposta. Disse que contaria tudo a você após sua morte, mas só se eu prometesse uma coisa. Que coisa?
Que eu cuidaria de você depois que ele se fosse. Que não deixaria você processar toda essa verdade sozinha. Carlos me olhou com uma intensidade que me fez recuar. Ele disse que você mereceria escolher, finalmente. Escolher se queria me perdoar, me conhecer, ou me mandar embora para sempre. A manipulação continuava, mesmo após a morte. Arthur havia orquestrado esse encontro, forçado essa confrontação. Então isso é o que você quer? Que eu o perdoe. Que aceitemos que você volta para nossas vidas depois de 40 anos. Não sei o que quero, Carlos admitiu. Sei apenas que estou cansado de assistir de longe. Cansado de viver como um fantasma. Mas também sei que você tem todo o direito de me odiar, de me expulsar da sua vida para sempre. O silêncio entre nós se esticou como uma corda prestes a arrebentar. Olhei ao redor do apartamento novamente, notando detalhes que havia perdido antes. Havia livros sobre história medieval, minha especialidade. Havia um retrato nosso da formatura em uma posição de destaque. Havia até mesmo uma pequena coleção de artigos de jornal sobre minha carreira acadêmica. Você conhece minha vida melhor do que eu imaginava, murmurei. Conheço cada conquista, cada dificuldade. Quando você defendeu sua tese, quando conseguiu a cátedra na universidade, quando os meninos se formaram. Estive presente em todos os momentos importantes, mesmo que vocês não soubessem. A revelação me fez sentir violada, estranhamente, tocada ao mesmo tempo. E meus filhos? Eles sabem. Não. What? Carlos hesitou. Daniel me procurou 2 semanas atrás. Meu filho mais velho. Meu coração parou. Como assim? Ele também contratou um detetive. Depois da morte do pai. Queria entender por que Arthur parecia carregar um peso tão grande. O detetive encontrou as mesmas inconsistências, seguiu as mesmas pistas. Carlos me olhou com uma expressão que misturava medo e esperança. Ele vem me ver amanhã. A teia de segredos continuava se expandindo. Meus filhos descobrindo verdades sobre o pai, sobre o tio que pensavam morto. Você vai contar tudo a ele. Vou deixar que ele decida o que quer saber. Assim como estou deixando você decidir. Carlos se levantou e foi até uma pequena mesa, pegando um envelope. Há uma última coisa que Arthur me pediu para lhe dar. Peguei o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia uma chave antiga e um pequeno mapa desenhado à mão. O que é isso? A chave do depósito onde Arthur guardava suas memórias reais. Não as que ele compartilhava com você, mas as que ele escondia. Seus diários, suas fotografias, suas cartas para mim ao longo dos anos. Carlos me observou cuidadosamente. Ele disse que se você escolhesse me perdoar, me conhecer de verdade, deveria conhecer toda a verdade. Sobre ele, sobre mim, sobre nós 3. A chave parecia queimar em minha mão. Mais segredos, mais revelações, mais camadas de uma vida que eu pensava conhecer. Há mais. Sempre há mais, Helena. A questão é, você está preparada para descobrir? Carlos voltou para a janela, olhando para a rua onde pessoas comuns viviam vidas simples, sem décadas de mentiras e manipulações. Porque uma vez que você abrir aquele depósito, não há volta. Você saberá coisas sobre Arthur que podem mudar como você se lembra dele. Olhei para a chave, depois para Carlos, depois para as fotografias na parede que documentavam uma vida inteira vista de longe. 40 anos de casamento, 40 anos de amor, 40 anos de uma verdade incompleta. E agora, a possibilidade de conhecer tudo, de entender finalmente a dimensão completa da história em que eu havia sido apenas uma peça. Tem algo mais que você não me contou? Perguntei. Carlos virou-se lentamente, e pela primeira vez desde que eu chegará, vi lágrimas em seus olhos. Tem. Algo que nem Arthur sabia. Algo que mudará tudo o que você acabou de descobrir. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Eu não sou Carlos. O mundo desmoronou ao meu redor pela 3ª vez naquele dia. O que você quer dizer? Meu nome é Eduardo. Sou irmão gêmeo de Carlos. E Carlos realmente morreu naquele acidente há 40 anos. O mundo parou. Completamente. Conseguia ouvir meu próprio coração batendo, o tic-tac do relógio na parede, o som distante do trânsito lá fora. Mas nada disso fazia sentido. Eduardo. Um irmão gêmeo que nunca soube que existia. Isso é impossível, sussurrei. Mas mesmo enquanto falava, peças começaram a se encaixar. A diferença sutil no sorriso, a forma como ele se movia, a intensidade diferente no olhar. Carlos me contou sobre você muito antes da festa da faculdade. Eduardo continuou, sua voz carregada de décadas de dor reprimida.
Ele era obcecado por você, Helena. Falava sobre você constantemente, sobre como você era brilhante, independente, inatingível. Quando ele morreu naquele acidente, eu estava devastado. Não apenas pela perda do meu irmão, mas pela perda do amor que ele nunca pôde ter. Sentei-me pesadamente no sofá, minha mente lutando para processar essa nova camada de revelação. Então você assumiu a identidade dele. Não imediatamente. Primeiro, chorei meu irmão como qualquer pessoa normal faria. Mas então comecei a pensar sobre você e Arthur, sobre como vocês estavam construindo uma vida baseada em uma mentira que Carlos havia criado. Comecei a me sentir responsável por limpar a bagunça que ele havia feito. Eduardo se aproximou lentamente, como se fosse um animal ferido. Então, alguns meses depois do funeral, comecei a me passar por Carlos. Primeiro só para Arthur, para confessar sobre a aposta falsa. Arthur sabia que você não era Carlos. Não. Éramos gêmeos idênticos, Helena. Mesmo nossa mãe às vezes nos confundia. Mas eu conhecia Carlos bem o suficiente para imitar suas maneirismos, suas expressões. Eduardo parou na minha frente, e por um momento, consegui ver uma vulnerabilidade crua em seus olhos. Quando contei a Arthur sobre a aposta ser falsa, vi o alívio no rosto dele. Mas também vi que ele ainda carregava a culpa. Então decidi que a única forma de dar paz a todos nós era desaparecer. A complexidade da situação me deixou tonta. Eduardo havia se sacrificado para limpar a bagunça do irmão morto, havia assistido nossa vida de longe por décadas, carregando o peso de uma identidade que não era sua. Mas por que se revelar agora? Por que não levar esse segredo para o túmulo? Porque Arthur me fez uma pergunta 3 semanas antes de morrer que mudou tudo. Eduardo voltou para a janela, olhando para a rua como se procurasse por respostas. Ele me perguntou se eu alguma vez me apaixonei por você também. E eu não consegui mentir para ele. Meu coração acelerou. E você? Sim. Eu me apaixonei por você observando de longe. Pelo jeito que você criou seus filhos, pela forma como cuidou de Arthur durante a doença, pela força que você demonstrou em cada momento difícil. Eduardo se virou para mim, lágrimas correndo por seu rosto. Eu me apaixonei pela mulher que meu irmão nunca conseguiu conquistar, e que eu nunca poderia ter. A ironia cruel da situação me atingiu como um soco. 2 irmãos, apaixonados pela mesma mulher, um morto por um acidente, o outro vivendo uma vida fantasma. Arthur soube. Soube. E sabe o que ele me disse? Eduardo riu, mas era um riso sem alegria. Disse que eu era um idiota. Que havia desperdiçado 40 anos da minha vida vivendo como um fantasma quando poderia ter sido parte da família que eu tanto amava. Disse que você merecia saber a verdade, não apenas sobre ele, mas sobre mim também. Levantei-me abruptamente, a raiva e a confusão finalmente explodindo. Então isso é o que vocês dois decidiram. Que eu merecia saber. Que eu tinha o direito de escolher. Vocês passaram 40 anos tomando decisões por mim, manipulando minha vida, e agora querem que eu agradeça por finalmente me darem a opção de conhecer a verdade. Não, Eduardo disse firmemente. Não queremos que você agradeça. Queremos que você nos perdoe. Ou não. Queremos que você tenha a chance de decidir quem você quer ser daqui para frente, sabendo de tudo. Caminhei até a parede de fotografias, olhando para décadas de momentos capturados em segredo. Essas fotos, você tirou todas. Algumas. Outras eu comprei de fotógrafos de eventos, outras eu peguei de jornais e revistas. Construí uma vida inteira observando vocês viverem a vida de vocês. Eduardo se aproximou, parando a poucos metros de mim. Sei que parece obsessivo, doentio. Talvez seja. Mas era a única forma que eu encontrei de estar perto da família que eu nunca poderia ter. Peguei uma fotografia do nosso casamento. Lá estava eu, radiante no meu vestido branco, Arthur sorrindo ao meu lado. E no fundo, quase imperceptível, uma figura observando de longe. Você estava lá. Estava em todos os momentos importantes. Formaturas, aniversários, nascimentos. Sempre de longe, sempre invisível. Eduardo tocou gentilmente a moldura da foto. Quando Daniel nasceu, eu chorei de alegria no estacionamento do hospital. Quando Clara teve sua primeira apresentação de dança, eu estava na plateia, 3 fileiras atrás de vocês. A profundidade da sua devoção era ao mesmo tempo tocante e perturbadora. Você tem filhos? Uma família? Não. Como poderia? Eu estava apaixonado por uma mulher que nunca poderia ter, vivendo como um homem que estava morto.
Que tipo de vida eu poderia oferecer a alguém? Eduardo sorriu tristemente. Vocês eram minha família. Observar vocês crescerem, prosperarem, era suficiente para mim. Caminhei até a pequena mesa onde ele havia deixado a chave do depósito. E agora? O que você espera que aconteça agora? Honestamente, não sei. Arthur me disse que você é mais forte do que qualquer um de nós imagina. Que você tem a capacidade de perdoar coisas que parecem imperdoáveis. Mas também disse que você tem o direito de nos odiar para sempre. Eduardo se sentou pesadamente na poltrona. Eu só queria que você soubesse que eu existo. Que há alguém neste mundo que conhece cada momento da sua vida e a ama por isso. Peguei a chave, sentindo seu peso em minha mão. O que tem no depósito? Cartas. Centenas delas. Cartas que Arthur escreveu para Carlos ao longo dos anos, tentando processar sua culpa. Cartas que eu escrevi para você, mas nunca enviei. Fotografias que Arthur tirou secretamente, momentos íntimos que ele queria preservar. E Eduardo hesitou. E um testamento. Um verdadeiro testamento, não o que foi lido no cartório. Minha respiração parou. O que você quer dizer? Arthur deixou metade de tudo para mim. Disse que eu era o irmão que ele nunca teve coragem de apresentar à família, que eu merecia ser cuidado após décadas de sacrifício. Eduardo me olhou com uma expressão que misturava esperança e medo. Mas só se você concordar. Se você quiser que eu desapareça, eu abro mão de tudo e sumo da sua vida para sempre. A decisão estava em minhas mãos. 40 anos de mentiras, manipulações e amor verdadeiro culminaram neste momento. Eu poderia expulsar Eduardo da minha vida, manter a versão da história que havia vivido, ou poderia aceitar essa nova realidade complexa e perturbadora. Meus filhos, eu disse finalmente. Eles merecem saber. Arthur pensou nisso também. Há cartas para Daniel e Clara no depósito. Cartas explicando tudo, deixando a escolha para eles também. Eduardo se levantou. Eles podem aceitar ter um tio que ressuscitou dos mortos, ou podem rejeitar essa família bizarra que construímos. Olhei ao redor do apartamento uma última vez, vendo décadas de amor observado de longe, de sacrifício silencioso, de uma vida vivida nas sombras. Você realmente amou meu marido. Como um irmão. Arthur foi a única pessoa que soube minha verdadeira identidade nos últimos anos. Conversávamos todas as semanas, dividíamos o peso dos segredos, cuidávamos um do outro de formas que ninguém mais poderia entender. Eduardo sorriu pela primeira vez desde que eu chegara. Ele me disse que você o fez um homem melhor. Que o amor de vocês dois foi a coisa mais real que ele já experimentou. E você? Você realmente me ama? Eduardo ficou em silêncio por um longo momento. Amo a ideia de você. Amo a mulher que observei crescer, mudar, prosperar. Mas não te conheço, Helena. Não realmente. Conheço suas rotinas, seus hábitos, suas conquistas. Mas não conheço seus medos íntimos, seus sonhos secretos, suas esperanças. Ele parou na minha frente. Gostaria de conhecer. Se você me deixar. A honestidade brutal da resposta me tocou profundamente. Isso não é amor, Eduardo. É obsessão. Talvez. Mas é uma obsessão que me manteve vivo por 40 anos. Que me deu propósito quando não tinha mais nada. Eduardo estendeu a mão. Posso te mostrar o depósito. Posso te mostrar como Arthur realmente se sentia sobre tudo isso. Peguei sua mão, sentindo a textura áspera de décadas de trabalho manual. Vamos. Mas depois, você vai me contar tudo. Cada detalhe, cada mentira, cada momento em que você esteve presente nas nossas vidas sem que soubéssemos. Prometo. Saímos do apartamento juntos, e pela primeira vez em 40 anos, Eduardo caminhou na luz do sol ao meu lado, não mais uma sombra observando de longe. Não sabia se conseguiria perdoá-lo, se conseguiria aceitar essa nova versão da minha história. Mas sabia que merecia conhecer toda a verdade. Enquanto caminhávamos pela rua, Eduardo me contou histórias que transformaram minhas memórias. O homem que havia consertado nosso carro gratuitamente quando Daniel era bebê era ele. A doação anônima que pagou a cirurgia de Clara era dele. Os livros raros que apareciam misteriosamente na minha mesa da universidade eram presentes seus. Você cuidou de nós durante todos esses anos, murmurei, começando a entender a dimensão do seu amor silencioso. Era a única forma que eu conhecia de amar vocês. O depósito ficava em uma área industrial da cidade, um prédio cinza e sem janelas que guardava os segredos de centenas de famílias. Eduardo me guiou através dos corredores estreitos até uma porta pequena com o número 47.
A chave girou facilmente, e a porta se abriu para revelar um espaço pequeno, mas organizadamente arrumado. Havia caixas etiquetadas por ano, fotografias organizadas cronologicamente e pilhas de cartas amarradas com fita. No centro, uma mesa pequena com uma cadeira, como se Arthur vinha aqui regularmente para revisitar sua vida secreta. Ele vinha aqui toda semana, Eduardo confirmou. Dizia que era o único lugar onde podia ser completamente honesto consigo mesmo. Peguei a primeira caixa, de 1984, e a abri. Dentro havia fotografias da festa onde conheci Arthur, mas também cartas detalhadas descrevendo seus sentimentos, suas dúvidas, sua crescente percepção de que estava se apaixonando de verdade. Havia até mesmo uma carta não enviada para Carlos, pedindo perdão por ter se apaixonado pela mulher que ele cobiçava. Ele realmente me amou, sussurrei, lendo as palavras íntimas que meu marido havia escrito décadas atrás. Desde o primeiro momento. Tudo o que veio depois foi real, Helena. A aposta, a manipulação, a mentira, tudo isso foi apenas o começo. O resto foi o amor mais puro que já presenciei. Passamos horas no depósito, percorrendo décadas de vida documentada. Vi como Arthur havia lutado com sua culpa, como havia crescido como homem e como marido, como havia se tornado o pai que nossos filhos mereciam. Também vi as cartas de Eduardo, centenas delas, dirigidas a mim mas nunca enviadas, documentando seu amor impossível e sua devoção silenciosa. Quando finalmente saímos do depósito, o sol estava se pondo, pintando o céu de tons dourados e vermelhos. Eduardo me acompanhou até meu carro, e ficamos parados ali por um momento, processando tudo o que havia acontecido. O que acontece agora? Ele perguntou. Olhei para o homem que havia amado minha família de longe por 40 anos, que havia sacrificado sua própria vida para preservar nossa felicidade, que havia carregado segredos que não eram seus para carregar. Agora nós aprendemos a ser uma família de verdade. Não baseada em mentiras ou manipulações, mas em escolhas conscientes. Você me perdoa? Estou tentando. Vou continuar tentando. Abri a porta do carro. Mas Eduardo? Nunca mais tome decisões por mim. Nunca mais me proteja de verdades que eu tenho o direito de saber. Se vamos fazer isso, fazemos com honestidade completa. Eduardo sorriu, e pela primeira vez, consegui ver nele não Carlos, mas um homem que havia vivido uma vida inteira nas sombras e estava finalmente pronto para caminhar na luz. Prometo. Honestidade completa. Dirigi para casa com uma sensação estranha de paz. Não era a paz da ignorância, mas a paz de conhecer finalmente toda a verdade. 40 anos de pedidos de perdão finalmente faziam sentido. 40 anos de amor verdadeiro também. E agora, pela primeira vez, eu tinha a chance de escolher conscientemente como queria que minha história continuasse. Quando cheguei em casa, liguei para Daniel e Clara, pedindo que viessem na manhã seguinte. Havia uma família para reconstruir, verdades para compartilhar, e um futuro para construir baseado em escolhas conscientes, não em mentiras bem-intencionadas. E pela primeira vez em 40 anos, eu não estava sozinha carregando os segredos. Eduardo estava lá, não como uma sombra observando de longe, mas como um homem real, com falhas e virtudes, pronto para ser parte da família que ele sempre amou. A família que agora, finalmente, poderia amá-lo de